15. À noite, quando tudo se fundia em uma escuridão uniforme, Rodan quase podia ver a grandeza de Elantris. Recortados contra o céu estrelado, os edifícios caídos projetavam seu manto de desespero e se transformavam em recordações. Lembranças de uma cidade forjada com habilidade e cuidado, uma cidade onde cada pedra era uma obra de arte funcional, memórias de torres que se erguiam até o céu. Dedos fazendo cócegas nas estrelas e cúpulas que se espalhavam como colinas veneráveis. E tudo era uma ilusão. Sob a grandeza havia a podridão, uma chaga imunda agora exposta. Como era fácil olhar além das heresias revestidas de ouro. Como havia sido simples presumir que a força exterior indicava uma retidão interior. Sonhe, Elantris, Rodan sussurrou, virando-se para caminhar até o alto da grande muralha que rodeava a cidade. Lembre-se do que costumava ser e tente esconder seus pecados sob um manto de escuridão. Amanhã o sol se levantará, e tudo será revelado mais uma vez. Meu senhor, disse alguma coisa? Radan se virou, mal notar o guarda que passara por ele na muralha, segurando uma tocha fraca, quase apagada, com uma pesada lança repousada sobre o ombro. Não. Apenas sussurrava para mim mesmo. O guarda assentiu, continuando sua ronda. Os sentinelas estavam se acostumando com Radan, que visitara Elantris quase todas as noites dessa semana, percorrendo as muralhas absorto, ainda que tivesse um propósito adicional por trás desta visita em particular. Na maioria das vezes, simplesmente vinha sozinho para pensar. Não tinha certeza do que o atraía na cidade. Parte era curiosidade. Nunca vira Elantris no auge do poder, e não entendia como alguma coisa, mesmo uma cidade tão grande, tivesse resistido repetidas vezes ao poder de Jordan, primeiro militarmente, depois teologicamente. Também se sentia responsável pelas pessoas, ou o que quer que fossem, que viviam em Elantris. Estava usando-os, apresentando-os como inimigos para unir seus seguidores. Sentia-se culpado. Os elantrinos que vira não eram demônios, mas miseráveis afligidos por uma terrível doença. Mereciam compaixão, não condenação. Mesmo assim, foram convertidos em seus demônios, pois pelo que sabia, era o jeito mais fácil e menos danoso de unificar Arelon. Se voltasse o povo contra o governo como fizeram em Duladel, haveria mortes. Essa tática também levaria a um derramamento de sangue, mas esperava que fosse menor. Ah, que encargos devemos aceitar para servir vosso império, Senhor Yadath? Radan pensou consigo mesmo. Não importava que tivesse agido em nome da igreja, ou que tivesse salvo milhares e milhares de almas. A destruição que Radan causara em Duladel pesava em sua alma como uma pedra de moinho. Pessoas que confiaram nele estavam mortas, e uma sociedade inteira desaparecera no caos. Mas Yadath exigia sacrifícios, o que era a consciência de um homem quando comparada com a glória de seu domínio. O que era um pouco de culpa quando uma nação estava agora unificada sob o olhar cuidadoso de Yadath. Radan suportaria sempre as cicatrizes do que fizera, mas era melhor que um homem sofresse do que toda uma nação continuasse vivendo na heresia. Radan deu as costas para Elantris, olhando para as luzes cintilantes de Kay. Yadath lhe dera outra oportunidade. Desta vez faria as coisas de outro modo. Não haveria resoluções perigosas, nem um banho de sangue causado por uma classe social se voltando contra a outra. Radan aplicaria uma cuidadosa pressão até que Iadon se dobrasse e outro homem mais flexível assumisse seu lugar. A nobreza de Arelon se converteria facilmente então. Os únicos que realmente sofreriam os bodes expiratórios de sua estratégia, seriam os elantrinos. Era um bom plano, tinha certeza de que esmagaria esta monarquia arelena sem muito esforço. Já estava rachada e enfraquecida. O povo de Arelon estava tão oprimido que poderia instaurar um novo governo rapidamente, antes mesmo que soubessem da queda de Iadon. Sem revolução, tudo poderia ser limpo. A menos que cometesse um erro. Visitar as colônias e as cidades ao redor de Kay. Sabia que as pessoas estavam sob uma pressão além de suas capacidades de suportar. Se lhes desse uma oportunidade, se levantariam e assassinariam toda a classe nobre. A possibilidade o deixava nervoso, em uma grande parte porque sabia que, se isso acontecesse, ele aproveitaria. O Gjorn, lógico, que havia
O Bjorn, lógico, que havia dentro dele cavalgaria na destruição como se fosse um belo garanhão, usando-a para criar seguidores Dorothy por todo o país. Rodan suspirou, voltando-se e continuando a caminhar. O Adarv era mantido limpo pela guarda, mas se avançasse demais, chegaria a um lugar coberto de lodo escuro e oleoso. Não estava certo do que causava aquilo, mas parecia revestir completamente a muralha assim que se afastava da área do portão central. Antes que chegasse ao lodo, viu um grupo de homens de pé ao longo do Adarv. Estavam vestidos com mantos, ainda que a noite não estivesse tão fria para isso. Talvez pensassem que as vestimentas os deixassem mais discretos. Mas se essa era a intenção, então o Duque Terry deveria ter escolhido outra coisa que não fosse o luxuoso manto cor de lavanda com bordados de prata. Rodan balançou a cabeça ao ver tanto materialismo. Os homens com quem temos que trabalhar para alcançar os objetivos de Yada. O Duque Terry não abaixou o capuz nem fez a reverência adequada quando Rodan se aproximou. Ainda que, é claro, o Guiar não esperasse que fizesse nada disso. O Duque, no entanto, não acenou para seus guardas que se afastaram para lhes dar privacidade. Radan parou ao lado do Duque, apoiando-se contra o parapeito da muralha e encarando a cidade de Kay. Luzes cintilavam. Havia tantas pessoas ricas na cidade que as lamparinas a óleo e os candelabros eram abundantes. Radan visitara algumas cidades maiores que ficavam tão escuras quanto Elantris quando a noite caía. Não vai me perguntar por que quis me encontrar com você? Terry perguntou. Você tem dúvidas sobre nosso plano, Radan disse, simplesmente. Terry fez uma pausa, aparentemente surpreso por Radan tê-lo entendido tão rápido. Sim, bem, se já sabe disso, então talvez tenha dúvidas também. Nem um pouco, Radan garantiu. Seu jeito de agir, o modo furtivo como quis que nos encontrássemos, foi o que o denunciou. Terry franziu o senho. Era um homem acostumado a dominar qualquer conversa. Era por isso que vacilava? Radan o ofendera? Não. Estudando os olhos do Duque, o Bjorn pôde ver que não. Terry havia se mostrado ansioso no início para entrar na barganha com Jordan, e certamente parecia ter gostado de dar a festa esta noite. O que mudara? Não posso deixar passar essa oportunidade, Radan pensou. Se pelo menos tivesse mais tempo. Faltavam menos de 80 dias para que terminasse seu prazo de 3 meses. Se tivessem lhe dado um ano, poderia ter trabalhado com mais delicadeza e precisão. Infelizmente, não dispunha desse luxo. E um ataque direto usando Terry era sua melhor aposta para conseguir uma rápida mudança de liderança. Por que não me diz o que o incomoda? Radan perguntou. Sim, bem, Terry disse, cuidadosamente. Só não tenho certeza de querer trabalhar com Jordan. Radan levantou uma sobrancelha. Não tinha essa incerteza antes. Terry, por trás de seu capuz, olhou para Radan. Não, na escura luz da lua, parecia que sua marca de nascença era apenas a continuação das sombras e dava às suas feições um aspecto sinistro. Ou seria assim se suas roupas extravagantes não arruinassem o efeito. Terry simplesmente franziu o senho. Ouvi algumas coisas interessantes na festa desta noite, Bjorn. É verdade que foi designado para Duladel antes do colapso? Ah, então é isso, Radan pensou. Eu estava lá. E agora está aqui, Terry comentou. Você se pergunta por que um nobre fica desconfortável com essa notícia? Toda a classe republicana, os dirigentes de Duladel foi assassinada naquela revolução, e minhas fontes afirmam que você teve muito a ver com isso. Talvez o homem não fosse tão tolo quanto Radan pensava. A preocupação de Terry era válida. Radan teria de que falar com tato. Fez um gesto com a cabeça na direção dos guardas do Duque que estavam parados um pouco mais abaixo do Adarv. Onde conseguiu esses soldados, meu senhor? Terry fez uma pausa. O que isso tem a ver? Seja indulgente comigo, disse Radan. Terry se virou, olhando para os soldados. Eu os recrutei entre a guarda da cidade de Elantris. Contratei-os para serem meus guarda-costas. Radan assentiu. E quantos guardas emprega? 15. Como julgaria as habilidades deles? Terry deu de ombros. Boas o bastante, suponho. Nunca os vi lutar. Provavelmente porque nunca lutaram, Radan afirmou. Nenhum dos soldados de Erlon nunca entrou em combate. Onde quer chegar, Bjorn? Terry perguntou. Radan se virou, apontando na direção do posto da guarda da cidade de Elantris, iluminado na distância por tochas na base da muralha. A guarda tem quantos homens? 500? Talvez 700?
Se incluir as forças policiais locais e as guardas pessoais, tais como a sua, teremos talvez 1000 soldados na cidade de Kay. Somando a legião de Lord Eondel, ainda está abaixo dos 1500 soldados profissionais nas redondezas. E? Terry perguntou. Radan se voltou. Realmente acha que Wern precisa de uma revolução para assumir o controle de Arlon? Wern não tem um exército, Terry disse. Jordan só tem uma força de defesa básica. Não falo de Jordan, Radan falou. Falo de Wern, regente de toda a criação, líder do Shu-Dareth. Vamos, Lord Terry. Sejamos francos. Quantos soldados há em Rowell? Em Yador? Em Sworden? Nas outras nações do leste, essas pessoas juraram fidelidade ao Dareth. Não acha que se levantariam a uma ordem de Wern? Terry ficou em silêncio. Radan assentiu quando viu que a compreensão crescia nos olhos do Duque. O homem não entendia nem a metade. A verdade era que Wern sequer precisava de um exército de estrangeiros para conquistar Arelon. Poucos que não integravam o sumo sacerdócio entendiam a segunda e mais poderosa força que Wern tinha sob seu comando. Os monastérios, por séculos o sacerdócio Dareth, treinara seus monges para a guerra, assassinatos e outras artes. As defesas de Arelon eram tão fracas que o pessoal de um único monastério provavelmente poderia conquistar o país. Radan estremeceu, imaginando os monges treinados no monastério Dakor, entrando na indefesa Arelon. Olhou para seu braço, onde sob a armadura tinha as marcas de sua espada ali. Mas eram coisas que não podiam ser explicadas para Terry. Meu senhor, Radan disse com franqueza. Estou em Arelon porque Wern quer dar ao povo a oportunidade de uma conversão pacífica. Se quisesse esmagar o país, ele o faria. Em vez disso, me enviou. Minha única intenção é encontrar um meio de converter as pessoas de Arelon. Terry assentiu lentamente. O primeiro passo na conversão deste país, Radan prosseguiu, é ter certeza de que o governo é favorável à causa Dareth. Isso requer uma mudança na liderança. Requer colocar um novo rei no trono. Tenho sua palavra, então? Terry perguntou. Você terá o trono, Radan disse. Terry assentiu. Obviamente era isso que estava esperando. As promessas anteriores de Radan haviam sido vagas, mas já não podia continuar sem se comprometer. Suas promessas davam a Terry a prova verbal de que o Gyorn tentava derrubar o trono. Um risco calculado, mas Radan era muito bom nesse tipo de coisa. Ah, quem ficará contra você? Terry avisou. Como quem? A mulher Sareen, Terry disse. Sua suposta idiotice é obviamente fingida. Meus informantes dizem que ela tem um interesse insano pelas suas atividades e que perguntou de você na minha festa esta noite. A astúcia de Terry surpreendeu Radan. O homem parecia tão pretensioso, tão petulante e mesmo assim era bastante competente. Isso podia ser uma vantagem ou uma desvantagem. Não se preocupe com a garota, Radan falou. Apenas pegue o dinheiro que providenciamos e espere. Sua oportunidade virá em breve. Ouviu a notícia que o rei recebeu esta noite? Terry fez uma pausa, então assentiu. As coisas se desenvolvem, como prometido, Radan disse. Agora só temos de ser pacientes. Muito bem, Terry concordou. Ainda tinha reservas, mas a lógica de Radan, juntamente com a promessa aberta do trono, obviamente haviam sido suficientes para balançá-lo. O duque assentiu com raro respeito para Radan, então acenou para seus guardas, afastando-se. Duque Terry, Radan chamou. Um pensamento lhe ocorrera. Terry parou e se virou. Seus soldados ainda têm amigos na guarda da cidade de Elantris? O Bjorn perguntou. Terry deu de ombros. Acho que sim. Dobre o pagamento deles, Radan disse, em voz baixa para que os guarda-costas de Terry não ouvissem. Fale bem da guarda da cidade de Elantris para eles e lhes dê um tempo livre para que passem com seus amigos, com seus antigos camaradas. Pode ser benéfico para seu futuro que se saiba na guarda que você é um homem que recompensa bem aqueles que lhe são leais. Você providenciará os fundos necessários para o pagamento extra? Terry perguntou cuidadosamente. Radan revirou os olhos. Tudo bem. Terry assentiu, então voltou a se reunir com os guardas. Radan deu meia volta, apoiando-se contra a muralha, e contemplou Kay. Teria de esperar um pouco antes de descer a escadaria. Terry ainda estava preocupado sobre proclamar aliança com Dareth, e não queria ser visto abertamente com Radan. O homem estava preocupado demais, mas talvez fosse melhor para ele parecer religiosamente conservador neste momento. Terry. Ter mencionado Sareen incomodou Radan. Por alguma razão,
Por alguma razão, a atrevida princesa Theodena resolvera se opor ao Bjorn, ainda que ele não lhe tivesse dado razão alguma para isso. Era irônico, de certo modo. Ela não sabia, mas Radan era seu maior aliado, não seu pior inimigo. O povo dela seria convertido de um jeito ou de outro. Ou respondiam ao apelo humanitário de Radan, ou seriam esmagados pelos exércitos jordânicos. O Bjorn duvidava ser capaz de convencê-la dessa verdade. Vira a desconfiança nos olhos dela. Ela imediatamente presumira que tudo o que ele dizia era mentira. Ela o aborrecia com o ódio irracional de quem inconscientemente sabe que sua própria fé é inferior. Os ensinamentos Korathi haviam murchado em todas as nações importantes do leste, assim como acontecera em Arelon e Theod. O Shul Korathi, o Shul Korath era muito fraco. Faltava virilidade. O Shul Dareth era forte e poderoso como duas plantas competindo no mesmo terreno. O Shul Dareth estrangularia o Shul Korath. Radan sacudiu a cabeça, esperou um tempo prudente e finalmente voltou para as escadarias que levavam até Kay. Quando chegou, escutou uma batida ecoando de baixo e parou surpreso. Parecia que os portões da cidade acabavam de ser fechados. O que foi isso? Radan perguntou, aproximando-se de vários guardas que formavam um círculo de tochas. Os guardas deram de ombros, embora um tenha apontado para duas formas que atravessavam o pátio escuro embaixo. Devem ter capturado alguém tentando fugir. Radan franziu o senho. Isso acontece com frequência? O guarda negou com a cabeça. A maioria tem a mente fraca demais para tentar fugir. De vez em quando, um tenta escapulir, mas sempre os pegamos. Obrigado, Radan disse, deixando os guardas para trás enquanto começava a longa descida até a cidade abaixo. No pé da escadaria, encontrou a guarita principal. O capitão estava do lado de dentro, os olhos sonolentos como se tivesse acabado de acordar. Problemas, capitão? Radan perguntou. O capitão se virou, surpreso. Ah, é você, Bjorn. Não, nenhum problema. Só um de meus tenentes que fez algo que não devia. Deixou alguns elantrinos voltarem para a cidade? Radan perguntou. O capitão franziu o sem, mas assentiu. Radan vira o homem várias vezes, e em cada encontro fomentara a cobiça do capitão com algumas moedas. Tinha o homem praticamente em suas mãos. Da próxima vez, capitão, Radan disse, procurando no cinturão e tirando uma algibeira. Posso lhe oferecer uma opção diferente. Os olhos do capitão brilharam quando Radan começou a tirar warnes de ouro cunhados com a efígie de Warn Wolfden. Quero estudar um desses elantrinos de perto por motivos teológicos, o Bjorn explicou, colocando uma pilha de moedas na mesa. Eu agradeceria se o próximo elantrino capturado fosse entregue à minha capela em vez de devolvido para a cidade. Isso provavelmente pode ser arranjado, meu senhor, o capitão disse, tirando as moedas da mesa com as mãos ansiosas. Ninguém teria de saber, é claro, Radan comentou. É claro, meu senhor. 16. Certa vez, Radan tentou libertar Yen. Era um menino, então, de mente simples, mas puro de intenção. Um de seus tutores o ensinara sobre escravidão e, de algum modo, ele meteu na cabeça que os Sions eram mantidos presos contra a vontade. Fora Taiyen, entre lágrimas nesse dia, exigindo que o Sion aceitasse sua liberdade. Mas sou livre, jovem mestre, Ian respondera ao menino que chorava. Não, não é, Radan argumentara. Você é um escravo, faz tudo o que as pessoas mandam. Faço porque quero, Radan. Por quê? Não quer ser livre? Quero servir, jovem mestre, Ian explicou, pulsando de modo tranquilizador. Minha liberdade é estar aqui com você. Não entendo. Você olha as coisas como um humano, jovem mestre, Ian disse com sua voz sábia e indulgente. Vê classes e diferenças, tenta ordenar o mundo de modo que tudo ocupe um lugar acima ou abaixo de você. Para um Sion não há acima ou abaixo, há só aqueles que amamos, e servimos a quem amamos. Mas você nem é pago, foi a resposta indignada de Radan. Sou pago, jovem mestre. Meu pagamento é o orgulho de um pai e o amor de uma mãe. Meu salário vem da satisfação de vê-lo crescer. Foram necessários vários anos antes que Rowland entendesse aquelas palavras, mas elas permaneceram para sempre em sua mente. Conforme crescia e aprendia, ouvindo os incontáveis sermões Korathi sobre o poder unificador do amor, Rowland começava a ver os Sions de um jeito novo. Não como servos ou mesmo como amigos, mas como algo muito mais profundo e mais poderoso. Era como se os Sions fossem uma expressão do próprio Dome, reflexos do amor de Deus por seu povo.
através de seu trabalho, estavam muito mais perto do paraíso do que seus supostos mestres jamais entenderiam. Finalmente está livre, meu amigo, Rowden disse com um sorriso abatido, enquanto via Ian flutuar e balançar. Ainda não fora capaz de captar nenhum vislumbre do reconhecimento por trás do Sion, embora Ian parecesse ficar nas imediações, sempre perto de Rowden. O que quer que a Shaw tivesse feito com Ian levara algo mais do que sua voz, quebrara sua mente. Acho que sei o que está errado com ele, Rowden disse para Galadon, que estava sentado na sombra a uma pequena distância dali. Estavam em um telhado alguns edifícios depois da capela, expulsos de seu lugar habitual de estudo por um desconsolado Cahar. O velho estivera limpando o lugar freneticamente desde sua chegada e finalmente chegara o momento do polimento geral. De manhã cedo, de modo contrito, mas insistente, ele mandara todos embora para poder terminar. Galadon levantou os olhos do livro que lia. Com quem? Com o Sion? Rowden assentiu, deitado de bruços na beira do que certa vez fora a mureta de um jardim, ainda observando Ian. O Aeon dele não está completo. Ian, Galadon disse pensativo, significa cura, Colo. Isso mesmo, só que o Aeon dele não está mais completo. Há pequenas fissuras nas linhas e manchas de cor mais fraca. Galadon grunhiu, mas não disse mais nada. Não estava interessado em Aeons e em Sions como Rowden. O príncipe analisou Ian por mais alguns momentos antes de voltar a estudar o livro sobre o Eondar. Não foi muito longe, no entanto, antes que Galadon trouxesse um novo tópico à tona. Do que mais sente falta, Sully? O Dula perguntou, reflexível. Do que mais sinto falta? Do mundo de fora? Colo, Galadon afirmou. O que traria para Elantris se pudesse? Não sei, Galadon confessou. Rowden confessou. Nunca pensei nisso. E você? Minha casa, Galadon respondeu com um tom de voz saudoso. Eu mesmo a construí, Sully. Derrubei cada árvore, trabalhei em cada tábua, peguei cada prego. Era bonita, nenhuma mansão ou palácio pode competir com o trabalho das próprias mãos de alguém. Rowden assentiu, imaginando a cabana. O que havia possuído que sentia mais falta? Havia sido o filho de um rei e, portanto, tivera muitas coisas. A resposta que encontrou, no entanto, surpreendeu. Cartas, disse. Trarei um maço de cartas. Cartas, Sully? Era óbvio que essa não era a resposta que o Dula esperava. De quem? De uma garota. Galadon gargalhou. Uma mulher, Sully? Nunca imaginei que fosse o tipo do tipo romântico. Não é porque não choramingo por aí dramaticamente, como um personagem de um romance, Dula, que não pense nessas coisas. Galadon levantou as mãos na defensiva. Não fique deludido comigo, Sully. Só fiquei surpreso. Quem era essa garota? Eu ia me casar com ela, Rowden explicou. Deve ter sido uma mulher e tanto. Deve ter sido, Rowden concordou. Gostaria de tê-la conhecido. Não chegou a conhecê-la? Rowden negou com a cabeça. Por isso as cartas, meu amigo. Ela vivia em Tiot, era filha do rei na realidade. Começou a me mandar cartas há um ano. Era uma bela escritora e suas palavras eram ornamentadas com tanta perspicácia que não pude deixar de responder. Continuamos a nos escrever durante quase 5 meses. Então, ela me pediu em casamento. Ela pediu você? Galadon perguntou. Descaradamente, Rowden disse com um sorriso. Foi, é claro, motivado politicamente. Sarin queria uma união firme entre Theod e Arelon. E você aceitou? Era uma boa oportunidade, Rowden explicou. Desde o Riad, Theod manteve distância de Arelon. Além disso, aquelas cartas eram inebriantes. Esse último ano foi difícil. Meu pai parecia determinado a levar Arelon para a ruína, e não é um homem que encare discordâncias com paciência, mas cada vez que parecia que minha carga estava pesada demais, eu recebi uma carta de Sarin. Ela também tinha um Sion, e depois que o noivado foi formalizado, começamos a conversar com regularidade. Ela chamava à noite. Sua voz vinha de Ian para me cativar. Deixávamos a conexão aberta por horas algumas vezes. O que você dizia sobre não choramingar por aí como um personagem de romance? Galadon disse com um sorriso. Rowden bufou e voltou ao seu livro. Bem, é isso. Se eu pudesse ter algo, queria aquelas cartas. Eu estava realmente entusiasmado com o casamento. Mesmo que a união fosse uma relação à invasão Dorothy em Duladel. Houve silêncio. O que disse Rowden? Galadon finalmente perguntou em voz baixa. O quê? Sobre as cartas? Não, sobre Duladel. Rowden fez uma pausa. Galadon afirmara ter entrado em Elantris há alguns meses, mas os Dulas eram conhecidos pelos eufemismos. A República Dula caíra há 6 meses.
Imaginei que soubesse, Raldan disse. O que, Sully? Galadon quis saber. Imaginou que eu soubesse o quê? Sinto muito, Galadon, Raldan disse com compaixão, virando-se e sentando-se. A República Dula caiu. Não, Galadon murmurou, com os olhos arregalados. Raldan assentiu. Houve uma revolução, como a que ocorreu em Arelon há 10 anos, mas ainda mais violenta. A classe republicana foi completamente destruída e a monarquia foi instituída. Impossível. A República era forte. Todos acreditávamos muito nela. As coisas mudam, meu amigo, Raldan disse, ficando em pé, e se aproximando para colocar a mão no ombro de Galadon. Não há república, Sully, Galadon disse, com o olhar perdido. Todos podíamos eleger quem governava, Sully. Por que se levantar contra isso? Raldan balançou a cabeça. Não sei. Não tivemos muita informação. Foi um momento caótico em Duladel, e por isso os sacerdotes iordânicos foram capazes de tomar o poder. Galadon levantou a cabeça. Isso quer dizer que Arelon está em perigo. Sempre estivemos ali para ajudar a manter os Dareth longe de suas fronteiras. Sei disso. O que aconteceu com Yesker? O Dula perguntou. Minha religião. O que aconteceu? Raldan simplesmente balançou a cabeça. Você tem que saber alguma coisa. O Shul'Dareth é a religião do Estado em Duladel agora, Raldan disse em voz baixa. Sinto muito. Galadon abaixou o olhar. Se perdeu então. Ainda há mistérios, Raldan disse, sem convicção. Galadon franziu o senho, um olhar duro. Os mistérios não são os mesmos que Yesker, Sully. São uma zombaria com as coisas sagradas, uma perversão. Apenas os forasteiros, aqueles sem nenhum tipo de compreensão real do Dor, praticam os mistérios. Raldan tirou a mão do ombro de lastimoso amigo, sem saber como confortá-lo. Achei que soubesse, disse novamente, sentindo-se impotente. Galadon simplesmente grunhiu, encarando nada, com olhos tristes. Raldan deixou Galadon no telhado. O grande Dula queria ficar sozinho com sua dor, sem saber o que fazer. Raldan voltou para a capela, distraído por seus pensamentos. Não permaneceu assim por muito tempo. Cahar está lindo. Cahar, está lindo, Raldan exclamou, olhando assombrado ao redor. O velho levantou a cabeça do canto que limpava. Havia uma expressão de profundo orgulho em seu rosto. A capela estava sem lodo. Tudo o que restava era um mármore cinza claro limpo. A luz do sol entrava pelas janelas ocidentais, refletindo no chão brilhante e iluminado toda a capela com fulgor quase divino. Baixos relevos cobriam praticamente todas as superfícies, com pouco mais de 1 centímetro de profundidade. As esculturas detalhadas haviam estado ocultas pela sujeira. Raldan passou o dedo por uma das diminutas obras de arte. A expressão dos rostos das pessoas era tão detalhada que parecia viva. São surpreendentes, sussurrou. Nem sabia que estavam aí, meu senhor, Cahar disse, mancando para se aproximar de Raldan. Não as vi até que comecei a limpar, e então ficaram perdidas nas sombras até que terminei o chão. O mármore é tão liso que podia ser um espelho, e as janelas são localizadas exatamente para capturar a luz. E os relevos cobrem toda a sala? Sim, meu senhor. Na verdade, este não é o único edifício que tem esse tipo de coisa. De vez em quando, alguém encontra uma parede ou um pedaço de móvel com esses entalhes. Provavelmente eram comuns em Elantris antes do Riad. Raldan assentiu. Era a cidade dos deuses, Cahar. O velho sorriu. Suas mãos estavam negras com o lodo e meia dúzia de trapos de limpeza estavam pendurados em seu cinto. Mas estava feliz. E agora, meu senhor? Perguntou, ansioso. Raldan fez uma pausa, pensando rapidamente. Cahar acatara o lodo da capela com a mesma indignação sagrada que o sacerdote usava para destruir o pecado. Pela primeira vez, em meses, talvez em anos, Cahar se sentira necessário. Nosso povo começou a viver nos edifícios próximos, Cahar, Raldan falou. De que servirá toda essa limpeza se começarem a trazer lodo cada vez que nos encontrarmos? Cahar assentiu, pensativo. Os paralelepípedos são um problema, murmurou. É um projeto grande, meu senhor. Seus olhos, no entanto, não demonstravam temor. Sei disso, Raldan concordou, mas é imprescindível. Um povo que vive na sujeira se sentirá como sujeira. Se queremos algum dia melhorar a opinião que temos ao nosso respeito, precisamos estar limpos. Pode fazer isso? Sim, meu senhor. Bom, vou designar alguns ajudantes para acelerar o processo. O grupo de Raldan crescera enormemente nos últimos dias, depois que o povo de Elantris soube que Karata se unira a ele. Muitos dos elantrinos errantes e fantasmagóricos que vagavam sozinhos pelas ruas começaram a se aproximar do grupo de Raldan, buscando companhia como
Uma única e desesperada tentativa de evitar a loucura. Carrar se virou para ir, o rosto enrugado, contemplando a capela uma última vez, admirando-a com a satisfação. Carrar, Rowland chamou. Sim, meu senhor. Sabe o que é? Sabe o que é? O segredo, quero dizer. Carrar sorriu. Não sinto fome há dias, meu senhor. É a sensação mais surpreendente do mundo. Nem noto mais a dor. Rowland assentiu e Carrar se foi. O homem viera em busca de uma solução mágica para seus pesares, mas encontraram uma resposta muito mais simples. A dor perdia o poder quando outras coisas se tornavam mais importantes. Carrar não precisava de uma poção ou de um meio para salvá-lo. Só precisava de algo para fazer. Rowland percorreu o aposento resplandecente, admirando as diferentes esculturas. Parou, no entanto, quando chegou ao final de um baixo relevo em particular. A pele estava lisa em uma pequena parte. A superfície branca polida pela cuidadosa mão de Carrar estava tão limpa de fato que Rowland podia ver seu reflexo. Ficou chocado. O rosto que o encarava refletido no mármore era desconhecido para ele. Havia se perguntado por que tão poucas pessoas se reconheceram ou reconheceram. Fora um príncipe de Arlon. Seu rosto era conhecido em muitas das colônias exteriores. Presumira que os elantrinos simplesmente não esperavam encontrar um príncipe em Elantris. Então não pensavam em associar espírito com Rowden. Mas agora que via as mudanças em seu rosto, percebeu que havia outra razão pela qual as pessoas não o reconheciam. Havia traços em suas feições, pistas de quem fora. As mudanças, no entanto, eram drásticas. Apenas 2 semanas se passaram, mas seu cabelo já havia caído. Tinha as manchas comuns dos elantrinos na pele, mas até as partes que há umas semanas eram cor de carne haviam se tornado cinza. A pele estava levemente enrugada, especialmente ao redor dos lábios, e seus olhos começavam a ficar mais fundos. Antigamente, antes de sua própria transformação, imaginava que os elantrinos eram como cadáveres, com a carne apodrecendo e despedaçando. Não era o caso. Os elantrinos conservavam sua carne quase toda a forma, embora a pele enrugasse e escurecesse. Eram mais como carcaças enrugadas do que cadáveres em decomposição. Mas mesmo que a transformação não fosse tão drástica quanto imaginara, ainda era um choque se ver refletido. Somos um povo de Dardó, não somos? Galadon perguntou da porta. Rowden levantou o olhar, sorrindo encorajadoramente. Não é tão ruim quanto poderia ser, meu amigo. Posso me acostumar às mudanças. Galadon grunhiu e entrou na capela. Seu homem da limpeza fez bem o trabalho, Sori. Esse lugar parece quase livre do Riad. As coisas mais bonitas, meu amigo, é como libertou seu limpador no processo. Galadon assentiu, juntando-se a Rowden junto à parede, e contemplou o grande grupo de pessoas que limpava os jardins da capela. Estão vindo aos montes, não, Soli? Ouvimos dizer que... Ouviram dizer que oferecemos algo mais do que viver em um beco. Nem temos mais que vigiar os portões. Karata nos traz todos os que consegue resgatar. Como pretende manter todos ocupados? Galadon perguntou. O jardim é grande e já está quase completamente limpo. Elantris é uma cidade grande, meu amigo. Encontraremos coisas para mantê-los ocupados. Galadon observou as pessoas trabalhando. Seus olhos ilegíveis pareciam ter superado a tristeza por enquanto. Falando em trabalho, Rowden começou a falar. Há uma coisa que preciso que faça. Algo para manter minha mente longe da dor, Sully? Pode-se dizer que sim. Mesmo assim, esse projeto é um pouco mais importante do que limpar o lodo. Rowden fez sinal para que Galadon o seguisse, enquanto se dirigia para o fundo da sala e tirava uma pedra solta da parede. Procurou dentro e tirou uma dúzia de pequenas sacolas de grãos. Como fazendeiro, como julgaria a qualidade dessas sementes? Como fazendeiro, como julgaria a qualidade dessas sementes? Galadon pegou um punhado com interesse, passando de uma mão para a outra algumas vezes, testando a cor e a dureza. Não são ruins, disse. São as melhores que já vi. Não são as melhores que já vi, mas não são ruins. A época do plantio está quase chegando, não é? Considerando o calor que tem feito ultimamente, diria que já chegou. Bom, Rowden falou. Este grão não durará muito neste buraco, e não confio em deixá-lo à vista. Galadon balançou a cabeça. Não vai dar certo, Sori. A agricultura exige tempo demais. Exige tempo antes de produzir recompensas. Essas pessoas vão arrancar e comer cada brotinho que nascer. Não acho, Rowden respondeu, segurando algumas sementes na mão. A mente deles está mudando, Galadon. Podem ver que não precisam mais viver como animais. Não há espaço suficiente para uma plantação decente, Galadon argumentou. Será um pouco mais do que uma horta. Há espaço suficiente para plantar essa pequena quantidade. Ano que vem teremos mais grãos e então
Nos preocuparemos com o espaço. Ouvi dizer que os jardins do palácio eram bem grandes. Provavelmente poderemos usá-los. Galadon balançou a cabeça. O problema com essa afirmação, Sully, é a parte que fala sobre o ano que vem. Não haverá um ano que vem em Colo. As pessoas em Elantris não duram tanto. Elantris mudará, Roland falou. Senão, os que vierem depois de nós plantarão na próxima estação. Ainda duvido que dará certo. Você duvidaria que o sol se levanta se não tivesse prova do contrário a cada dia, Roland brincou com um sorriso. Apenas faça uma tentativa. Tudo bem, Sully, Galadon disse com um suspiro. Imagino que seus 30 dias ainda não acabaram. Roland sorriu, entregando os grãos para o amigo e colocando a mão no ombro do Tula. Lembre-se, o passado não precisa se tornar nosso futuro. Galadon assentiu, colocando os grãos novamente no esconderijo. Não precisamos disso por alguns dias. Tenho que descobrir um modo de arar esse jardim. Lorde Espírito, a voz de Saulen chamou debilmente de baixo, onde haviam feito uma guarita improvisada. Alguém está se aproximando. Rodan ficou parado e Galadon rapidamente colocou a pedra no lugar. Logo em seguida, um dos homens de Caratha irrompeu na sala. Meu senhor, o homem disse, Lady Caratha perde sua presença imediatamente. Você é um idiota, Dash! Caratha gritou. Dash, o homem grande e musculoso que era o segundo em comando, simplesmente continuou pegando suas armas. Rodan e Galadon ficaram parados na porta do palácio, confusos. Pelo menos 10 dos homens na entrada, 2/3 dos seguidores de Caratha, pareciam estar se preparando para uma batalha. Pode continuar sonhando com seu novo amigo, Caratha. Dash respondeu entre dentes, mas não vou esperar mais, sobretudo enquanto aquele homem ameaçar as crianças. Rodan se aproximou da conversa, parando ao lado de um homem magro e ansioso chamado Horan. Horan era o tipo que evitava os conflitos, e Rodan supôs que estava neutro nesta discussão. O que está acontecendo? Rodan perguntou em voz baixa. Um dos batedores de Dash descobriu que Ender planeja atacar nosso palácio esta noite. Horan sussurrou, observando com atenção a discussão de seus líderes. Há meses que Dash quer atacar Ender, e essa era a desculpa de que precisava. Vai liderar esses homens para algo pior do que a morte, Dash, Caratha advertiu. Enden tem muito mais gente do que você. Ele não tem armas, Dash respondeu, embainhando uma espada enferrujada com um ruído metálico. Tudo que aquela universidade tinha eram livros, e ele já os comeu. Pense no que está fazendo, Caratha pediu. Dash olhou para ela, seu rosto largo, totalmente sincero. Eu pensei, Caratha. Enden é louco. Não podemos descansar enquanto estiver em nossa fronteira. Se o atacarmos de surpresa, poderemos detê-lo permanentemente. Só então as crianças estarão em segurança. Com isso, Dash se virou para seu ameaçador grupo de aprendizes de soldado e fez um sinal com a cabeça. O grupo saiu pela porta com um passo decidido. Caratha se voltou para Rodan. Seu rosto era uma mistura de frustração e dor pela traição. Isso é pior do que o suicídio, espírito. Eu sei, Rodan disse. Somos tão poucos que não podemos nos permitir perder um único homem, mesmo os que seguem Enden. Temos que impedir isso. Ele já se foi, Caratha disse, apoiando-se na parede. Conheço Dash. Nada pode pará-lo agora. Me recuso a acreditar nisso. Aceitar isso, Caratha. Sully, se não se importa com minha pergunta, em nome de Doloken, o que está planejando? Rodan caminhava com Galadon e Caratha, mal conseguindo seguir o ritmo dos dois. Não tenho ideia, confessou. Ainda estou trabalhando nesta parte. Imaginei isso, Galadon murmurou. Caratha, Rodan perguntou. Que rota Dash seguirá? Há um edifício que chega até a universidade, ela respondeu. A parede de trás caiu faz tempo, e algumas das pedras abriram buracos na muralha da universidade. Tenho certeza de que Dash tentará entrar por lá. Por aí. Ele supõe que Ender não conhece a brecha. Leve-nos até lá, Rodan falou. Mas vamos por um caminho diferente. Não quero encontrar Dash. Caratha assentiu, guiando-os por uma rua lateral. O edifício que ela mencionara era uma estrutura baixa de um andar. Uma das paredes fora construída tão perto da universidade que o Rowler não foi capaz de imaginar o que o arquiteto pretendia. O edifício não suportara bem o peso dos anos, embora ainda tivesse telhado, que se equilibrava de modo precário, toda a estrutura parecia a ponto de despencar. Aproximaram-se apreensivamente, assomando a cabeça por uma porta. O edifício era aberto do lado de dentro. Detiveram-se perto do centro da estrutura retangular, a parede caída a alguma distância à esquerda deles.
Outra porta um pouco mais à direita. Galadon praguejou em voz baixa. Não gosto disso. Nem eu, Rowden confessou. Não, é mais do que isso. Olhe, Sully. Galadon apontou para as vigas de sustentação do edifício. Olhando mais de perto, Rowden reconheceu as marcas de cortes recentes na madeira já debilitada. Este lugar está prestes a cair. Rowden assentiu. Parece que Anden está melhor informado do que Dash imaginava. Talvez Dash note o perigo e use outra entrada. Garota negou com a cabeça imediatamente. Dash é um bom homem, mas é simplório. Ele marchará direto para este edifício, sem se preocupar em examiná-lo. Rowden praguejou e se ajoelhou perto da porta para pensar. Seu tempo se esgotou logo, no entanto, quando ouviu vozes se aproximando. No momento seguinte, Dash apareceu na porta do fundo à direita de Rowden. Rowden, a meio caminho entre Dash e a parede caída, inspirou profundamente e exclamou: Dash, pare! É uma armadilha! O edifício está preparado para desabar. Dash parou com a metade de seus homens já dentro do edifício. Houve um grito de alarme vindo da universidade ao lado e um grupo de homens apareceu atrás dos escombros. Um deles, com o familiar rosto bigodudo de Andan, tinha o machado desgastado nas mãos. Andan saltou para dentro da sala com um grito de desafio, o machado erguido na direção da coluna de apoio. Dan, pare! Rowden gritou. Andan parou com o machado no ar, surpreso pelo som de seu nome verdadeiro. Metade de seu bigode falso estava pendurado, ameaçando a cair. Não tente argumentar com ele, Dash avisou, retirando seus homens da sala. Ele é louco. Não, não acho que seja, Rowden disse, restolando os olhos de Andan. Este homem não é insano. Está apenas confuso. Andan pestanejou algumas vezes, as mãos segurando o machado com mais força. Rowden buscava desesperadamente uma solução, e seus olhos caíram nos restos de uma grande mesa de madeira no centro da sala. Apertando os dentes e murmurando uma prece silenciosa para Domi, Rowden se levantou e entrou no edifício. Garroth arfou atrás dele, e Galadon praguejou. O teto gemeu ameaçadoramente. Rowden olhou para Ender, parado com o machado disposto a dar o golpe. Os olhos dele seguiram Rowden até o centro da sala. Estou certo, não estou? Não está louco. Ouvi você balbuciar de modo insano em sua corte, mas qualquer um pode balbuciar. Um louco não pensaria em transformar pergaminhos em comida, e um louco não tem a previdência de preparar uma armadilha. Não sou Ted, Enden afirmou. Enden finalmente falou. Sou Enden, barão de Elantris. Se é o que deseja, Rowden falou, esfregando com os restos de sua manga a superfície da mesa caída. Ainda que não possa imaginar por que prefere ser Enden a Ten, aqui é Elantris, no final das contas. Sei disso, Enden exclamou. Apesar do que Rowden dissera, o homem não estava completamente estável. O machado poderia cair a qualquer momento. Sabe? Rowden perguntou. Realmente entende o que significa viver em Elantris, a cidade dos deuses? Voltou-se para a mesa, ainda esfregando de costas para Enden. Elantris, cidade da beleza, cidade da arte, cidade da escultura. Deu um passo para trás, revelando o tampo da mesa, agora limpo. Estava coberto com entalhes intrincados, exatamente como as paredes da capela. Os olhos de Enden se arregalaram, o machado abaixando em sua mão. A cidade é o sonho de um escultor, Dan, Rowden falou. Quantos artistas ouviu do lado de fora reclamando da beleza perdida de Elantris? Esses edifícios são monumentos surpreendentes da arte e da escultura. Quero saber quem, diante de tal oportunidade, prefere ser Enden, o barão, em vez de Dan, o escultor. O machado caiu no chão. O rosto de Enden estava estupefato. Olhe para a parede ao seu lado, Ten, Rowden disse em voz baixa. O homem se virou, passando os dedos no baixo relevo oculto pela sujeira. Puxou a manga e esfregou o braço para tirar o lodo. Misericordioso Domi, sussurrava. É lindo. Pense na oportunidade, Ten, Rowden disse. Se você é entre todos os escultores do mundo pode ver Elantris, só você pode vivenciar sua beleza e aprender com seus mestres. É o homem mais sortudo de Opelon. Uma mão trêmula arrancou o bigode. Eu ia derrubar isso, murmurou. Eu ia derrubar. Enden abaixou a cabeça, caiu no chão e começou a chorar. Rowden soltou a respiração, agradecido. Então notou que o perigo não havia passado. Os homens de Enden estavam armados com pedras e barras de ferro. Dash e seu grupo entraram na sala novamente, convencidos de que o edifício não iria cair sobre eles por enquanto. Rowden se impôs entre os dois grupos. Parem! Ordenou, levantando um braço para cada um. Eles se detiveram para permanecerem em guarda.
O que estão fazendo? Rowden perguntou. A compreensão de Ten não ensinou nada para vocês? Fica fora disso, espírito, Dash avisou, brandindo a espada. Não! Rowden exclamou. Fiz uma pergunta. Não aprenderam nada com o que acaba de acontecer? Não somos escultores, Dash falou. Não importa, Rowden respondeu. Não compreendem a oportunidade que têm ao viver em Elantris? Temos uma oportunidade aqui que ninguém do lado de fora jamais terá. Somos livres. Livres? Desdenhou alguém do grupo de Eden. Sim, livres, Rowden afirmou. Durante a eternidade, o homem vem lutando para encher a boca, a comida e a busca desesperada de uma vida, o primeiro e o último pensamento das mentes carnais. Antes que uma pessoa possa sonhar, ela tem que comer, e antes que possa amar, precisa encher a barriga. Mas somos diferentes. Pelo preço de um pouco de fome, podemos ficar livres dos laços que sujeitam todos os seres vivos desde o início dos tempos. As armas abaixaram um pouco, embora Rowden não tivesse certeza se estavam considerando suas palavras ou se estavam apenas confusos com elas. Por que lutar? Rowden perguntou. Por que se preocupar em matar? Do lado de fora lutam por riquezas, riquezas que no fundo usam para comprar comida. Lutam por terras, terras para plantar comida. Comer é a fonte de todas as disputas. Mas não precisamos disso. Nossos corpos são frios. Mal precisamos de roupas para nos aquecer. E seguem adiante, mesmo que não comamos. É incrível! Os grupos ainda se encaravam, receosos. O debate filosófico não era páreo para a visão do inimigo. Essas armas em suas mãos, Rodden prosseguiu. Elas pertencem ao mundo exterior. Não têm propósito em Elantris, títulos e classes sociais. Essas são ideias de outro lugar. Me escutem. Há tão pouco de nós que não podemos nos dar ao luxo de perder nenhum de vocês. Isso realmente vale a pena? Uma eternidade de dor em troca de alguns momentos de ódio liberado? As palavras de Rowland ecoaram na sala silenciosa. Finalmente, uma voz quebrou a tensão. Eu me juntarei a vocês, Dan disse, levantando-se. Sua voz tremia lentamente, mas seu rosto estava resoluto. Pensei que tinha que ser louco para viver em Elantris, mas era a loucura que me impedia de ver a beleza. Abaixem as armas, homens. Eles hesitaram em obedecer a ordem. Disse para baixarem as armas. A voz de Ted ficou firme. Seu corpo pequeno e barrigudo, repentinamente imperioso. Ainda mando aqui. O barão Ender nos governava, Um dos homens falou. Ender era um tolo, Ted disse com um suspiro. Assim como todos os que o seguiam. Ouçam este homem. Há mais realeza em seu argumento do que jamais existiu em minha pretensa corte. Deixe de lado a raiva, Roland suplicou, e deixe-me dar esperanças em troca. Algo ressoou atrás dele, a espada de Dash caindo nas pedras. Não posso matar hoje, decidiu, virando-se para partir. Seus homens observaram o grupo de Eden por um momento, então se reuniram ao seu líder. A espada ficou abandonada no meio da sala. Eden, Dan, sorriu para Rowden. Enden, ou Ten, sorriu para Rowden. Quem quer que seja, obrigado. Venha comigo, Ten, Rowden disse. Há um edifício que deveria ver.